Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso curso de processo estocástico e vibrações aleatórias, hoje com a nossa aula número 1. Então a gente começa hoje com o que seria o capítulo 1 da nossa disciplina, onde a gente discute então uma introdução a processo estocástico e vibrações aleatórias. Bom, novamente no capítulo 1, o item 1.1, onde a gente faz então uma breve introdução aí à disciplina. E o primeiro ponto aqui, gente, é a gente começar com algumas definições. Então, o título da disciplina envolve dois conceitos, o conceito de processo estocástico e de vibrações aleatórias. A gente começa, então, com o conceito de processo estocástico. A gente diz que o processo estocástico nada mais é que uma função aleatória que depende do tempo. Então, se eu colocar aqui um gráfico, por exemplo, de uma função f de t, essa função ela tem um comportamento errático ao longo do tempo, de tal forma que a gente não consegue prever qual que vai ser o valor da função num dado instante de tempo. Né? Então, se a gente também repetir a medição que originou essa função, a gente vai ver que cada medição vai me dar uma função um pouco diferente. O que ocorre então é que a gente precisa usar ferramentas estatísticas para analisar esse tipo de função. Né? Isso em geral é feito dentro do conceito então de análise de sinais que a gente vai estar discutindo um pouco mais à frente. Como eu mencionei, o outro conceito importante é de vibrações aleatórias. Então, o que eu quero dizer com vibrações aleatórias? Essa então seria a área do estudo de vibrações, onde a gente analisa a resposta de sistemas vibratórios submetidos então a excitações aleatórias. Então eu posso pegar como exemplo aqui um sisteminha de 1 grau de liberdade, um sistema massa, mola, amortecedor viscoso, onde eu estou interessado na resposta x de t do meu sistema, quando eu aplico uma força f de t. E nesse caso, a nossa força f de t seria então uma função aleatória. Então o fato de a gente ter uma excitação aleatória vai nos levar a uma resposta também aleatória. O que a gente pode notar então, gente, é que ambas essas funções são aleatórias, e são na verdade processos estocásticos, o que faz com que a gente precise utilizar ferramentas estatísticas para analisar elas. A conclusão dessa parte inicial aqui do capítulo de introdução, gente, é a gente perceber que as mesmas ferramentas de análise de processo estocástico são aquelas que a gente vai estar utilizando para analisar problemas de vibrações aleatórias. Por isso a ideia de juntar esses dois tópicos numa disciplina. Bom, gente, a gente dá sequência então com o item 1.2 da disciplina e a gente discute um pouco mais a parte de processo estocástico e introduz também o conceito de identificação de sistemas. Primeiramente, é interessante a gente discutir a área então de análise de sinais. Bom, a análise de sinais é um campo de estudo dentro da engenharia elétrica que em geral envolve a análise, modificação e síntese de sinais. Já a identificação de sistemas é em geral tratada como uma sub-área da análise de sinais. O objetivo da identificação de sistemas é então a caracterização de sistemas e processos. E ela é largamente utilizada na área de vibrações e acústica exatamente com esse objetivo, de caracterizar sistemas vibratórios ou sistemas acústicos. Em geral, essa área de identificação de sistemas ela vai envolver então a medição de grandezas físicas, como por exemplo força, aceleração ou a pressão sonora, e a partir dos sinais gerados a gente fazer uma análise, de forma que o objetivo final é a gente caracterizar o nosso sistema de tal forma estar podendo prever o comportamento futuro desse sistema. Então, a gente pode ver então alguns exemplos dentro da área de vibrações e acústica. Então, por exemplo, a vibração de um satélite durante o seu lançamento. Então, a gente pode estar colocando sensores para medir a vibração do satélite, medir as forças que estão excitando a vibração do satélite e com isso saber como é que ele se comporta em termos dinamicamente, em termos do seu comportamento vibratório, e com isso prever depois qual que vai ser o comportamento dele durante o lançamento. Isso é super importante para avaliar se esse satélite pode quebrar alguma parte e com isso ter um prejuízo enorme. Um outro exemplo na área de vibrações de acústica seria, por exemplo, o ruído gerado por um motor elétrico. Então a gente vai ter várias aplicações que envolvem o motor elétrico, por exemplo, uma máquina de lavar, um ventilador, vários utensílios domésticos,
e o ruído gerado pelo motor é muito importante. Então, novamente, a gente tenta, né, avaliar, né, quais são os carregamentos que estão gerando a vibração do motor e que depois vão provocar o ruído gerado. Então a gente vai medir depois a pressão sonora e analisar de forma a caracterizar esse sistema composto pelo motor elétrico para a radiação sonora. Um outro exemplo final seria, por exemplo, a excitação provocada pelo que a gente chama de TBL, que seria Turbulent Boundary Layer, que é a camada limite turbulenta que se forma, né, por exemplo, em torno de um avião, né? Se a gente tem uma flutuação de pressão muito grande que faz com que a fuselagem vibre, que depois acaba gerando ruído, né, dentro do avião. Então a gente vai utilizar essas técnicas, né, para caracterizar essa excitação e poder depois estar aplicando num modelo da nossa fuselagem e prever, por exemplo, o ruído interno do avião. Bom, gente, de forma geral, as ferramentas de identificação de sistemas que a gente vai estar utilizando, elas são baseadas no conceito de excitação-resposta, né, que a gente viu, por exemplo, na disciplina de vibrações. Então, se eu tenho um sistema, né, e aplico uma excitação F de t aqui, a gente tem, né, depois uma resposta X de t. Então a gente pode assumir aqui algumas hipóteses com relação ao comportamento do nosso sistema, né? Então a gente vai estar trabalhando com um sistema linear, né, e um sistema invariante no tempo. Então, assumindo essas hipóteses, a gente pode chegar no conceito de convolução, novamente, que a gente viu lá na disciplina de vibrações 1, onde a nossa resposta pode ser obtida pela convolução entre a excitação, né, e uma função h de t. Então a gente tem aqui, né, x de t é uma integral de menos infinito a mais infinito, f de tal, h de t menos tal, d tal. Isso é igual então a f de t, um asterisco, né, que seria o nosso símbolo de convolução, h de t, onde esse h de t, essa função aqui nada mais é que a resposta impulsiva do nosso sistema. A gente pode simplificar essa expressão, né, aplicando a transformada de Fourier, que novamente, como a gente viu lá em vibrações 1, de tal forma que a gente fica, né, com um x tilde ômega igual a h tilde ômega f tilde ômega, onde o x tilde ômega então seria a transformada de Fourier da resposta e o f tilde ômega a transformada de Fourier da excitação. Então essa função h tilde ômega é então a nossa famosa, né, função resposta em frequência do sistema, né, FRF, que nada mais é que a transformada de Fourier de h de t. E a gente viu, né, lá em vibrações 1, que h de t ou h tilde ômega, eles caracterizam totalmente o nosso sistema. Então, o grande objetivo, né, da área de identificação de sistemas é obter, né, essa função h de t ou h tilde ômega. Com base no que a gente viu acima, né, então, na teoria, bastaria a gente medir, né, a nossa resposta x de t e a excitação f de t, né, aplicar a transformada de Fourier, né, e simplesmente fazer, né, calcular o nosso h tilde ômega como sendo a razão, né, entre o x tilde ômega e o f tilde ômega. A princípio parece bastante simples. Bom, na prática, né, esse procedimento ele não é possível de realizar dessa forma assim direta, né, em função das incertezas de medição que a gente vai ter quando a gente mede qualquer tipo de grandeza. Então, se a gente voltar na situação, né, do nosso sistema, né, excitado por f de t, né, e com resposta x de t, né, o nosso objetivo aqui então seria medir, né, f de t, né, onde a gente teria uma função fm de t, seria, né, o f de t medido, e medir o x de t, onde a gente teria então um xm de t, que seria então o nosso x medido. Só que o que acontece na prática é que esses sinais eles vão estar sendo contaminados por ruído, né? Então eu vou ter um ruído somado, né, à minha função, né, f de t, que eu acabo com fm, né, a mesma coisa, né, para o x de t, eu acabo somando um nx de t, que seria o ruído, né, e tenho o xm de t. Então o fm, né, como eu comentei, e o xm de t são os sinais medidos na prática, e o nf de t e o nx de t então são as perturbações aleatórias das medições. Gente, com isso o que acontece é que tanto o FM, o XM, o NF e o NX, eles são então processos estocásticos em que eu sou obrigado a utilizar ferramentas estatísticas para estar analisando eles. Então, gente, um dos principais objetivos do nosso curso aqui de processo estocástico e vibrações aleatórias é então apresentar as ferramentas de análise de processo estocástico com o foco especial de estar aplicando eles na identificação de sistemas. Bom, gente, a gente segue então com o item 1.3,
do capítulo 1, né, onde a gente então volta a discutir a parte de vibrações aleatórias. Bom, gente, de forma geral, até o momento do estudo de vibrações, né, no curso de pós-graduação, aqui do POSMEC, a gente estudou problemas de vibração envolvendo apenas excitações determinísticas, né? Então, todos os problemas que a gente viu, a gente podia representar essas excitações através de uma função f de t, né, onde a gente podia prever, né, eu podia escrever analiticamente essa função f de t e prever o comportamento da nossa excitação em qualquer instante de tempo. Né? Consequentemente, a gente também tinha uma resposta determinística x de t e a gente viu diferentes métodos para estar obtendo essa resposta, dependendo do tipo de função que era a nossa excitação. Bom, como a gente viu, gente, na prática, né, muitos fenômenos físicos, eles levam a excitações que não podem ser representadas como uma função f de t, né, ou seja, eles vão estar variando, né, para cada medição que a gente está realizando, e eu posso citar vários exemplos, né, como, né, aqui o caso de um veículo sobre um piso irregular, né? Então eu dificilmente vou conseguir passar exatamente no mesmo ponto, coisas do gênero. Então, para cada medição que eu fizer, eu vou ter uma função f de t diferente. Né? O mesmo caso, né, a excitação provocada por um terremoto, cada terremoto vai gerar uma excitação diferente. E a mesma coisa para o caso de uma excitação causada pela TBL, que a gente discutiu antes, né? Então essa flutuação de pressão em função da turbulência do lado de fora do avião, né, ela vai ser sempre diferente. Ou seja, a gente tem excitações aleatórias, né, o que vai levar a gente também ter respostas aleatórias. Então a grande questão, gente, fica então como é que a gente vai analisar esse tipo de problema, né? E de certa forma como é que a gente vai poder prever o comportamento futuro do nosso sistema. Faz sentido eu tentar obter uma expressão para essa resposta, já que ela é aleatória? Né? Então são exatamente as ferramentas para analisar esse tipo de problema que a gente vai estar né, discutindo aqui na disciplina. E a gente lembra então, né, que tanto a excitação como a resposta, né, são processos estocásticos e essas ferramentas vão ser as mesmas que a gente vai estar vendo, né, lá na parte de identificação de sistemas. Bom, gente, dando sequência, né, a gente pode ver o item 1.4, onde a gente pode agora então apresentar brevemente o que vai ser a estrutura da disciplina. Tá? Então, o próximo capítulo, capítulo 2, a gente discute a parte de processo aleatório, né, e eu estou retirando esse capítulo então de uma das referências, que é o livro do Shin e do Hammond, né, onde a gente então faz uma revisão da parte de probabilidade e de estatística. A gente discute então, né, função, distribuição de probabilidade, momentos de uma variável aleatória e assim por diante. O capítulo 3 a gente discute a parte de processo estocástico, né, ele também sai do Shin, onde a gente discute então propriedades estatísticas de um processo estocástico, né? A gente vai ver, né, como está calculando média, momentos de um processo estocástico. A gente discute também os conceitos de estacionalidade e ergodicidade de um processo estocástico e apresenta também a definição aí de densidade espectral, que a gente vai estar utilizando bastante depois para frente. Bom, o capítulo 4, gente, a gente busca então calcular a resposta de um sistema linear a uma excitação aleatória, e aqui eu vou estar tirando algumas coisas do Shin e alguma coisa do livro do Newland, né, que é uma das outras referências. Né? Então, como mencionei, a gente busca calcular a resposta de sistemas lineares à excitação aleatória, né, e a gente vê alguns exemplos né, de aplicações para problemas de vibração. O capítulo 5, gente, é focado então na parte de identificação de sistemas e métodos de estimação. Ele também sai do Shin. Né? E nesse capítulo a gente vê a parte, né, as técnicas de identificação de sistemas com base em sinais aleatórios, né, e o que a gente chama de métodos de estimação para obter os dados estatísticos de um processo estocástico onde eu tenho uma única medição, que na prática é o que a gente em geral tem. Né? Então, se pensar, por exemplo, numa medição, né, da vibração provocada pela camada turbulenta num voo, né, de um avião, eu dificilmente consigo fazer essa medição mais de uma vez para ter uma base estatística, né, e né, a gente vai discutir isso mais para frente, então a gente acaba tendo que recorrer a uma única medição. Na sequência, a gente vai para o capítulo 6, onde a gente discute então sistemas de múltiplos graus de liberdade. Essa parte, né, também sai do Shin e do Newland. E aqui a gente vê o que a gente chama de sistemas MIMO, né, do inglês Multiple Input, Multiple Outputs. Até agora a gente estava trabalhando só com sistemas que a gente chama de SISO, né, Single Input, Single Output.
e a gente discute também o conceito de uma matriz de densidades espectrais, que é o que a gente vai precisar para estar definindo excitação no caso de um sistema de múltiplos graus de liberdade, né, com excitações aleatórias. E por último, a gente vai então para o capítulo 7, né, onde a gente discute sistemas contínuos. Essa parte eu vou estar tirando do Newland, onde o objetivo então é calcular a resposta de sistemas contínuos a excitação aleatórias, e a gente vai ter que representar também problemas envolvendo excitações aleatórias distribuídas, que a gente vai representar a partir de uma função de densidade de espectral espacial. Gente, por hoje era isso, né? E a gente volta então na próxima aula. Até lá!